gravar. Começou a gravar. O pessoal não chega, a gente começa, né? São 6h33, também não dá para a gente continuar esperando, né? Vamos lá. Senão a gente perde. Não, a gente vai perder o dia todo. A ideia hoje é a gente conversar sobre promessa de fato de terceiro. Eu até separei 2 decisões do Superior Tribunal de Justiça, são 2 casos famosos, né? E 2 decisões mais recentes aqui do Tribunal de Justiça do Estado do Rio. Depois vou mandar lá no portal do Google Classroom, que é bem interessante. O que vem a ser a promessa de fato de terceiro? A promessa de fato de terceiro, na realidade, ela ainda está vinculada àqueles efeitos relativos com relação aos contratos, né? É como se fosse um efeito lateral, da mesma maneira que era a estipulação em favor de terceiro que a gente estudou na semana anterior à prova. Oi, Monique, tudo bem? Seja bem-vinda. Né? Puxa a orelha, professora, eu puxo. Só que a promessa de fato de terceiro ela é diferente da estipulação em favor de terceiro. No que reside essa diferença? Na estipulação, o terceiro aceita em troca de uma contrapartida. Esse terceiro recebe algo para participar. Já na promessa de fato de terceiro, a gente não tem isso. Tá? Eu não tenho ali um contrato bilateral com o terceiro recebendo alguma coisa. Tá? O que eu tenho na promessa de fato de terceiro é alguém declarando que um terceiro vai fazer algo, o que não significa que ele vai fazer. Né? Então, ele está assumindo o compromisso por uma outra pessoa. Ele está prometendo algo para um outro fazer. É como se eu contratasse com você e dissesse que o ministro Luiz Fux ele vai participar de uma palestra com a gente online no dia das aulas. Então, eu estou contratando isso com você, mas eu posso falar por ele? Não. Não. Eu sou procuradora dele? Eu sou representante dele? Não. Sou empresária dele? Não. Eu não sou nada. Não. Então, assim, eu estou assumindo um compromisso com você de algo que um terceiro vai fazer e que não tem nenhuma relação com o nosso negócio em si. Né? Isso é a professora, esse terceiro não tem nem conhecimento. Pode nem ter conhecimento ou pode ter. De repente até sabe. Quer ver um outro caso que é mais comum? Congresso, palestra, seminário, como esse exemplo que eu dei, acontece a beça. Né? Um exemplo que é mais comum é aquele casamento com comunhão universal de bens antigo, que você tem a questão da outorga uxória e outorga marital. Então, se eu tenho a necessidade em determinados negócios que o cônjuge assine junto, e esse cônjuge não assina, você está vinculando a um terceiro que não participou da relação. Então, isso pode acontecer. Né? Então, isso envolve não só negócios de venda de imóveis, mas envolve fiança, locação, em todas as situações. Então, é quando, na realidade, eu contrato com você, Monique vai fazer algo. Só que a Monique ela não está sabendo o que nós estamos contratando. E a Monique ela não está tendo nenhuma contrapartida em princípio. E ela não participa dessa relação. Né? Não existe um vínculo entre a Monique, entre você e eu. O meu vínculo é com o quê? É com você. Né? Então, na realidade, na estipulação em favor de terceiro que a gente estudou na última aula, o que a gente tem é esse terceiro recebendo uma contrapartida em benefício dele. Na promessa de fato de terceiro, esse terceiro, em princípio, não tem benefício nenhum. Ele não tem relação jurídica com as partes. Né? Eu estou contratando com alguém dizendo que um outro vai fazer. Agora, esse outro não faz parte dessa relação jurídica. E aí, o que acontece? Se esse terceiro não fizer, quem responde? Sou eu. Porque ele não fazia parte da relação. A menos que eu tenha alguma coisa com ele, né, um compromisso assumido no sentido dele fazer. Ok? Então, o que a gente pode dizer? Que a promessa, de fato, de terceiro, ela é diferente da estipulação em favor de terceiro, porque na promessa não há contrapartida, diferente da estipulação. E o que vem a ser essa promessa de fato de terceiro? Né? Eu declaro unilateralmente que ele vai fazer alguma coisa. Ele não está declarando isso comigo, eu estou declarando. Então, eu estou prometendo que o terceiro vai fazer.
Deu para entender qual é o Complicado, hein, professora? mas acontece. Acontece. Realmente acontece. Eu acho que acontece muito. Acontece. Né? Agora, isso não vale se eu for representante do terceiro. Se eu sou procuradora, mandatária, representante desse terceiro, o que eu falo realmente vale como se ele estivesse falando. E até uma das decisões que eu separei, que envolve um show da cantora Ludmilla. Quer ver? É Ludmilla, não. É mesmo, professora? Ludmilla ou Valesca Popozuda. Acho que foi Valesca Popozuda. Calma aí. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Nossa, que coisa atual. Eu peguei uma decisão bem recente, olha. Apelação civil 0045496688 de 2016, julgada aqui no Tribunal de Justiça do Estado do Rio pela primeira Câmara Civil. Vou ver se eu consigo ver a data aqui, que aqui às vezes tem, às vezes não tem. Só ver aqui no final. Não tem data nem na assinatura digital, mas isso foi julgado agora recentemente, em 2020. O julgamento foi bem próxima à data que a gente está. E olha o que eles falam. Cível, indenizatória, cancelamento de show produzido pela autora com artista agenciada pelas réis. Preliminar de ilegitimidade passiva, que se afasta à luz da comprovação de que as partes atuavam conjuntamente na promoção e intermediação das apresentações da cantora. Ato ilícito, civil no caso, plenamente caracterizado. Invocação de pequenas irregularidades, né? Aí eles vêm aqui para frente. Trata-se de uma ação indenizatória proposta por JC2 Eventos contra K2L Empreendimentos e Manifestação. Alega a autora que é produtora de eventos esportivos e culturais, sendo certo que nesta qualidade organiza desde 2011 os Jogos Integrados de Engenharia Interrens, cuja quinta edição se realizaria nos dias tais. Aí vem, com público estimado de 4.000 participantes. Entre as atrações contratadas, a principal seria Valesca Popozuda no dia 18. Por isso, fez contrato com as réis que representam a cantora e com elas firmou o contrato a prever uma apresentação musical pelo qual pagaria R$30.000. Nossa! Aí, continuando. Ocorre, contudo, que, há 2 semanas do evento, foi surpreendida pela não inclusão do compromisso na agenda de shows divulgada pela artista, que inclusive se apresentaria em Fortaleza. Aí vem contando a história, né? A primeira reintermediou a aproximação entre a autora e a segunda, esta representante da artista. Daí revelar-se a atuação coordenada no mercado com a natural divisão de sucessos e prejuízos. No mérito, cumpre definir-se se há responsabilidade das réis pelos danos, porque se diz afetada a autora. A fortiori, se positiva a resposta, avança-se indagar quanto à extensão do dano reparatório. Aí vem, pois bem, das provas coligadas aos autos, verifica-se que as folhas X, as partes pactuaram a apresentação da cantora no dia 18. Ocorre que, como se extrai da troca de mensagens, a artista não compareceu. Mais do que isso, verifica-se também que, apesar de compreensível ansiedade dos organizadores, a proposta das réis limitou-se a ganhar tempo, sem viabilizar qualquer outra solução. No domínio da boa-fé objetiva, sob viés de proteção à confiança, aí está falando da ré, que a ré agiu com falácia, demonstrando má fé, porque ficou enrolando a autora ao invés de dizer que não ia ter apresentação, né? Aí vem aqui. Ora, ressoa absolutamente inadequado pretender a liberação da artista pelo atraso de um dia de pagamento, ou porque ele foi feito de forma diversa daquela predisposta no contrato. Foi feito um depósito online e não pago em dinheiro, né? Tanto no mais que as réis confirmam o recebimento dos valores. E aí depois eles vêm aqui. Ó. No entanto, não é o que diz o contrato. Ali, a segunda ré identifica-se como contratada, impõe condições à autora e assume obrigações de fim, afirmando, para tanto, que representa a Valesca dos Santos. Ambas as réis respondem às tratativas, ambas se propondo, num primeiro momento, a assumir obrigações em nome da artista, né? Portanto, incide o previsto no artigo 439 do Código Civil. O 439 e o 440 é que tratam da promessa por fatos terceiro.
Este é o caso dos autos. As réis se comprometeram em contrato por obrigação a ser cumprida por terceira pessoa. Na falta desta terceira pessoa, a ela cumpre a obrigação de reparar pelas perdas e danos causados. Isso é um exemplo. Então, na verdade, elas passaram por representantes sem ser e não conseguiram levar. Então, as empresas respondem, né, que seriam as proponentes, por não terem levado. Isso é um exemplo. Né? Show, palestra, acontece demais. Okay? Professora, eu acho que em show acontece muito. Acontece. Agora, se fosse realmente o representante, com documentação de representante de direito, né, aí a Valesca entraria bem, porque ela teria que arcar o prejuízo. Mas não era o representante dela, era uma empresa que indicou a outra, dizendo que era, mas de fato não era. Complicado, né? É uma terceira mesmo, como a senhora está falando aí. É complicado, né? Isso, então, vem na nossa legislação, já vinha no Código de Direito Civil anterior, se mantém. Trata de um tipo de responsabilidade que a gente chama objetivo, está lá no 439, né? E, na realidade, tudo depende de prova que vai ser demonstrada a ocorrência. Você tem que demonstrar que houve a promessa e que a promessa ela não se concretizou. Né? Então, você tem que ter a prova do que ali está. Né? É aquilo que eu falei, é como se o João, né, ele contrata a Beth, né, para realizar, para que seja realizado um serviço pela Letícia. Né? Então, o João está prometendo a Beth que a Letícia vai prestar o serviço. E se a Letícia não prestar? Caberá ao João arcar com o prejuízo que a Beth vier a ter por isso. Essa é a ideia. Tá? Agora, se a Letícia ela concordar, se a Letícia assumir esse encargo, aí é quem vai responder é a Letícia e não mais o João. Tá? Essa é a ideia. Então, o fato prometido, né, se ele for realizado, a gente não tem problema nenhum. Agora, se ele não for realizado, né, aí a gente vai ter que verificar. O terceiro assumiu o encargo de cumprir, de fazer, de entregar ou não? Se ele assumiu, ele responde. Se ele não assumiu, ele não responde mais, né? Essa é a ideia, ok? Eu vou ter uma ideia do que é essa promessa de fato de terceiro. O que a gente pode dizer se você buscar um conceito? Né? Que ocorre quando a gente tem a celebração de um contrato onde uma das partes, barulho, declara que vai ser realizado aquele escopo, aquele objetivo contratado por um terceiro. Essa que é a ideia. Né? É um negócio jurídico cuja prestação que vai ser cumprida não será cumprida nem pelo contratante, nem pelo contratado, mas por um terceiro. Tá? Na verdade, isso é uma espécie de flexibilização do aspecto subjetivo dos sujeitos da relação processual, porque nem o contratante, nem o contratado, é o terceiro que vai realizar o ato. Então, a gente tem essa relatividade subjetiva. Né? Isso é uma flexibilização do polo dos sujeitos, porque não é nem o contratante, nem o contratado. Na verdade, essa expressão fato de terceiro, né, ela não é muito correta. Por quê? Porque esse fato de terceiro ele pode acontecer ou não. E mais, ele está se vinculando a uma situação futura. É uma conduta, uma ação humana que vai ser realizada ou não no futuro. Então, esse fato de terceiro pode não ser fato nenhum. Né? Então, alguns autores, como o Pablo Stolzen, defendem que teria o quê? Uma impropriedade na nomenclatura. Né? Porque se é fato, promessa de fato de terceiro, eu tenho que ter o fato realizado. Tá? Mas chamam desse jeito que já era assim. E se é uma promessa, nem tudo que se promete se cumpre, não é verdade? Certinho? Professora, diga, Beth. Quando a senhora deu o exemplo do caso aí da Valesca, ficou bem mais claro, né? A gente entender, pelo menos eu passei a entender melhor, é o que a pessoa faz um contrato sem o outro ter nem conhecimento do contrato. Uhum. E aí pode aceitar ou não. Acontece muito com marido e mulher.
né? Onde você tem um casamento daqueles mais antigos com aquele regime de bens de comunhão universal de bens. Vão existir determinados negócios jurídicos que vão obrigar ambos a assinarem. Então, se eu tenho uma fiança locatícia incidindo sobre patrimônio, o casal tem que assinar. Se eu tenho um contrato de locação com prazo superior a 10 anos, ambos têm que assinar. Né? Se eu tenho a venda de um imóvel, uma promessa de venda, para que a gente possa ter eficácia no futuro, ambos têm que assinar. Então, se um assina e ele assume o compromisso do outro vir a concordar, também um exemplo de promessa de fato de terceiro, ok? Certinho? A gente depois vai falar de alguns outros exemplos, pelas decisões que eu separei. Né? O caso mais conhecido envolve futebol, direitos de se televisionar partidas. É um caso de 2010 que foi julgado pelo STJ envolvendo a CBF. Né? Mas deixa ele para o final que é melhor. Tá? O que é importante para a gente é ter claro o conceito. Né? Eu tenho um contrato que é celebrado, onde uma das partes ela vai declarar que o ato vai ser praticado não por ela, mas por um terceiro. Essa é a ideia. Eu tenho um contratante, eu tenho um contratado, mas quem vai realizar o ato não é o contratante, é um terceiro. Tá? Por isso que se fala em promessa de fato de terceiro. Tá? Onde é que a gente encontra isso na lei? São 2 artigos, o 439 e o 440, só nesses 2 artigos do Código Civil. Quem são os sujeitos envolvidos? São 3. A gente tem o que se denomina proponente, que é o contratante. O proponente também pode ser chamado de promitente, tem autores que colocam como promitente. Né? Ele é aquele que faz a promessa, que representa a promessa. A gente tem o promissário. Promissário é aquele que recebe a promessa, é o contratado. Ele que vai esperar que se realize aquele ato. E a gente tem o terceiro, que é aquele que deve cumprir o que foi prometido, deve realizar o ato, né? E normalmente está vinculado a uma das obrigações tradicionais: dar, fazer, não fazer, entregar, né? Então, quem vai realizar esse ato de dar, esse ato de fazer, de não fazer e de entregar é o terceiro, tá? Então, os sujeitos são o promitente, o promissário e o terceiro. Ok, minha gente? Tudo bem até Professora, aqui? é quase que uma obrigação, né? De dar, de fazer. Exatamente. Você vai fazer o show, né? Então a cantora vai lá e vai cantar, é uma obrigação de fazer. Essa é a ideia, ok? A palestra, que eu dei o exemplo do ministro Fux, é a mesma coisa, vai lá e vai fazer. Quer ver outro exemplo comum? Você vende um imóvel e assume o compromisso de fazer a regularização junto à prefeitura. Às vezes você tem uma construção com uma área menor, né? E aí você, ou está em terreno e você quer transformar em casa, né? Então você ali está relacionado aqui, está relacionado a uma obrigação de fazer. Só que você não consegue regularizar, porque a metragem ou o local não permite, né? Então você não consegue cumprir. Você se compromete, mas é algo que tem que ser feito pelo terceiro. É a prefeitura que vai dividir a metragem, é a companhia de água que vai instalar a água, é a companhia de energia elétrica que vai colocar a rede elétrica ali, não é você. E você assumiu o compromisso. Tá? É um outro exemplo também possível que acontece. Tá, Beth? Para todo mundo? Sim? Bom, e a natureza jurídica? Da onde vem essa promessa de fato de terceiro? Ela é o quê? É um negócio jurídico que possui um elemento acidental. Vocês se lembram de quando a gente falou da escada pontiana há 2 períodos atrás? Quando a gente falou em Direito Civil 2? Né? A gente tem um plano de eficácia, que é o último degrau, e nesse plano de eficácia a gente tem aqueles chamados elementos acidentais. Né? É o que a gente tem aqui, porque é um negócio jurídico que apresenta um elemento acidental, que é justamente esse ato a ser realizado por terceiro, né? Que pode limitar a eficácia desse negócio jurídico. Esse terceiro é que vai cumprir a obrigação. Né? E o não cumprimento desse compromisso, dessa obrigação ali estabelecida, gera o direito à reparação de danos, enseja a aplicação do Instituto de Responsabilidade Civil.
Então, é por isso que a gente fala que é um negócio jurídico com elemento acidental, em razão, né, dessa obrigação ser cumprida por um terceiro, dever ser cumprida por esse terceiro. Certinho? Ok ou não, minha gente? Todo mundo caladinho? Vamos pegar o 439 do Código Civil? O 439, ele diz o quê? Deixa eu pegar ele aqui. Ele diz assim: aquele que tiver prometido fato de terceiro responderá por perdas e danos quando este o não executar. Então, se o promitente ele promete que um terceiro vai fazer algo e esse terceiro não faz, né? Quem vai arcar com a responsabilidade civil, em princípio, é o promitente. Essa é a ideia da promessa por fato de terceiro. Certinho, minha gente? Bom, só que sempre será o promitente que vai arcar? Não. Existe a possibilidade de também ser o terceiro. A responsabilidade civil que gera o direito à indenização, Instituto da Responsabilidade Civil, vocês vão ter uma matéria de civil que é a responsabilidade civil, um período inteiro só para isso, né? É a identificação de quem responderá por perdas e danos, quem arca com o prejuízo que outrem vai ter. No caso daquela decisão que eu li, a empresa contratou para um evento show da Valesca Popozuda. Eu não vou entrar nem no mérito com relação à qualidade artística, né? Sem qualquer comentário. E se ela divulgou que ia apresentar aquele artista não vai se apresentar, ela pode ter um prejuízo com relação a isso. Então, essa é a ideia. Então, se aquele terceiro ele não cumpre, esse prejuízo tem que ser ressarcido. Só que prejuízo depende de prova, tem que ser comprovado. Tá? Agora, quem paga esse prejuízo? Em princípio, o promitente, aquele que assumiu o compromisso em nome do terceiro. Tá? Por quê? Porque ele prometeu cumprir. Né? Agora, existe uma segunda possibilidade. Se esse terceiro, né, se comprometer a cumprir, quem responde é o terceiro. Então, naquele acordo, se a Valesca tivesse escrito, dito, se manifestado no sentido de que ela iria na data marcada, quem responderia pelo prejuízo seria ela. Aonde é que está isso? No artigo 440 do Código Civil. Então, se a gente pegar o 440, a gente tem lá: nenhuma obrigação haverá para quem se comprometer por outrem, se este, depois de se ter obrigado, faltar à prestação. Então, eu assumi um compromisso que vai ser cumprido por um terceiro. Só que depois disso, esse terceiro se comprometeu a cumprir. Se ele deixa de cumprir, quem passa a responder por perdas e danos é ele, terceiro, e não mais eu, o promitente. Tá? Então, com relação à reparação de danos, com relação à responsabilidade civil, a gente tem duas situações. É possível que o promitente responda se o terceiro simplesmente não cumprir e não tivesse obrigado. Está lá no 439. E é possível que o terceiro responda se este terceiro, depois que o promitente assuma a obrigação, se manifeste no sentido de concordar, de afirmar que ele irá cumprir. Então, se o terceiro fez isso, aí caberá ao terceiro indenizar, responder por perdas e danos. E isso está no artigo 440. Ok, minha gente? Então, se o terceiro se obrigou, ele responde. Se o terceiro não se obrigou, quem responde é o promitente. Estou sendo clara? João promete que a Monique vai dar uma Clara, para a Beth. Oi, fala. professora, a senhora está sendo bastante clara, sim, está bem explicadinho. Então tá bom, tá? Tá. Essa questão da responsabilidade é bem importante mesmo. Agora então vou fazer uma pergunta para a gente lembrar de obrigações. Eu posso ter responsabilidade solidária entre o terceiro e o promitente? Vocês se lembram de responsabilidade solidária, obrigação solidária? Vamos pegar o artigo 265. Alguém lê para mim ou quer que eu leia, minha gente? Alguém está com o Código Civil?
Vamos lá para o 265? Então, Artigo 265. isso. A solidariedade não se presume, resulta da lei ou da vontade das partes. Tá. Então, a solidariedade, ela vem da lei ou da vontade das partes. Nesse caso, não é da lei. Então, em que caso pode haver solidariedade entre o terceiro e o promitente? Se ambos se manifestarem no sentido de constituir essa solidariedade. Então, se o terceiro e o promitente celebrarem um negócio jurídico estabelecendo solidariedade no cumprimento dessa obrigação, se ela não for cumprida, ela poderá ser exigida de ambos. Agora, se eles assim não pactuarem, só vai poder ser exigida de um deles. E aí vai depender do caso concreto. Se esse terceiro nada falou, a gente exige a reparação do promitente. Se o terceiro assumiu o compromisso de cumprir, a gente exige a obrigação do terceiro. Certinho? Tá? Então, só é possível a solidariedade para a indenização entre o promitente e o terceiro se ambos se manifestarem expressamente nesse sentido. Tá? Caso contrário, não há que se falar em solidariedade. Tudo bem, minha gente? Responsabilidade civil? Vamos então falar da exclusão dessa responsabilidade? Será que eu tenho alguma situação onde não haverá indenização? Houve prejuízo, houve obrigação não cumprida, mas eu não vou ter como reparar o prejuízo porque houve uma exclusão, uma retirada desse direito de reparar o prejuízo, de ver o prejuízo reparado. A gente tem essas situações em dois casos maiores. Primeiro, está no parágrafo único do artigo 439. Tá? Esse parágrafo único ele veio como uma novidade. Se a gente olhar o Código Civil anterior, de 1916, ele não trazia essa exceção. Foi o Código Civil de 2002, eu nem digo mais que é novo, porque nem o CPC é novo, né? Quanto mais o Código Civil de 2002, mas ele trouxe isso. Então, o parágrafo único dele, ele, na realidade, procura vincular a relação de cônjuges. Por quê? Porque dependendo do regime de casamento, e aí é o caso da comunhão universal de bens, se um é condenado, o outro também paga. Então, se a gente tiver um negócio jurídico celebrado pelo marido, sem a concordância da mulher, e aí ele promete um fato para a mulher fazer, e ela não faz, porque ela entende que não é devido, porque ela não assumiu o compromisso, quem repara o prejuízo que vier a ser causado? Teoricamente, é o promitente, que é o marido. Só que se de fato isso acontecer, pelo regime de casamento delas, ela a terceira vai estar reparando, porque tudo que é dele é dela também. Então a lei procurou excepcionar essa situação. Se o terceiro, né, é o cônjuge nessa situação desse regime de bens, nenhuma indenização será devida, porque ela terá que, de certa forma, pagar também. Beth, você leria o parágrafo único do 339 para a gente, por favor? Pois não, professora. Tal responsabilidade não existirá se o terceiro for o cônjuge do promitente, dependendo da sua anuência, o ato a ser praticado e desde que, pelo regime do casamento, a indenização de algum modo, venha a recair sobre os seus bens. Essa é a ideia. O que a gente aqui tem é que o terceiro é o cônjuge de quem? Do promitente. E ele prometeu algo que dependia da anuência do cônjuge, que é o terceiro. Então, essa anuência não ocorre. Então, ele tem o dever, pelo 439 caput, de reparar os prejuízos, reparar os danos. Só que, nesse caso específico, se ele repara, indiretamente o seu cônjuge está sendo obrigado a reparar. Então, a lei estabeleceu o quê? Isso não está certo. Se o terceiro não tem que reparar, ele também não vai reparar. Então, nesse caso, a gente tem uma exclusão de responsabilidade. Nem o promitente, nem o terceiro vão reparar o prejuízo. Né? Na realidade, a parte vai ficar com prejuízo. Essa, infelizmente, é a ideia. Então, os casos de necessidade de outorga do marido ou da mulher, né?
uxória quando é a mulher e marital quando é o marido, eles se enquadram nesse caso. E aí a gente tem a Lei 8.245 de 91, que trata de locação. Lá no artigo 3º dela, ela diz que se o contrato de locação for por prazo superior a 10 anos, tem que ter a outorga do outro cônjuge. A gente tem no Código Civil 1647, que eu vou pegar aqui, que trata, né, dessas situações vinculadas a bens imóveis. Todas as vezes que significa um gravame no bem ou uma alienação, você tem que ter a concordância do cônjuge. Para comprar, você não precisa, mas para vender, você precisa. Para gravar, você precisa. Então, aqui a gente teria esse lado. Então, 1640, só chegar aqui. Chegando. Aqui. 1647. Ressalvado o disposto no 1648, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime de separação absoluta, né? Então, isso aqui vale para comunhão parcial e comunhão total de bens. Aí vem alienar ou gravar os bens de ônus reais, bens imóveis, né? 2, pleitear como autor ou réu acerca de bens e direitos. 3, prestar fiança ou aval. Então, se a gente olhar o inciso 1º, que fala de alienação, e se a gente olhar o inciso 3º, que fala de prestação de fiança e aval, nesses casos a gente tem ali a possibilidade da ocorrência do que está no parágrafo único do 439, é artigo demais, 439. Por quê? Porque o cônjuge é que vai ser o terceiro, e se ele não concorda e não se manifesta nesse sentido, se houver prejuízo, significa que nenhum deles vai indenizar, nem o marido, nem a mulher. Ok, minha gente, até aqui? Certinho? Primeira hipótese de exclusão, vamos à segunda? A segunda hipótese diz respeito às excludentes de responsabilidade civil. Tá? É possível, com a presença de uma excludente de responsabilidade civil, que ninguém indenize. Essa matéria vocês ainda vão estudar, mas aí eu queria fazer só algumas observações para não passar em branco. O que é uma excludente? É o que leva à não geração do dever de indenizar. E qual é o objeto da excludente? Né? É atacar os elementos da responsabilidade civil, e os elementos principais são o prejuízo, né? O ato praticado ilícito, em regra, e o nexo de causalidade entre o prejuízo e esse ato, né? Então, é atacar esses elementos para que não exista o dever de indenizar. Essa é a ideia. E a gente tem excludentes de ilicitude e excludentes do nexo de causalidade. Excludente de ilicitude está lá no artigo 188. A gente até chegou a ler esse artigo no segundo período. E, na realidade, está voltado a quê? Estado de necessidade, legítima defesa, exercício regular do direito, cumprimento de dever legal. São situações extremas que, na realidade, permitem que você haja, mas se não fosse essa situação extrema, significa que você estaria praticando um ato ilícito. Tá? A legítima defesa é o melhor exemplo disso. Então, num caso desse, se você causa prejuízo, você não tem, em regra, o dever de indenizar ali. Agora, quando a gente fala da excludente do nexo de causalidade, a gente está rompendo, na realidade, né, a vinculação daquele ato ilícito com aquele dano. Então, não tem o dever de indenizar por isso. E quais são os casos? Caso fortuito e força maior, fato de terceiro e culpa exclusiva da vítima. Tá? O mais comum para a gente aqui é o caso fortuito ou força maior, que é um evento que até pode ser previsível, mas você não consegue evitar a ocorrência. Né? Então, se a gente tem uma situação absurda de ventos fortes, a gente que nos últimos dias viveu aqui no Rio, né, ventania, a gente não viveu isso, minha gente? Não sei São Gonçalo, mas aqui, pelo menos onde eu moro, como tem ventado nas últimas noites, ventado bastante. Não ventou muito? Vamos imaginar que essa ventania tenha força de furacão e que isso faça com que aquela promessa não possa ter sido cumprida, porque dependia de um bom tempo. Né? Vamos imaginar que fosse prometida uma serenata para a gente voltar para o passado.
Então, eu teria ali alguém tocando um violão, né, na varanda de outra pessoa. Só que, devido à ventania, não foi possível tocar o violão, porque o vento arrastava o músico, digamos assim. Então, não houve o cumprimento do que foi prometido, né? Só que aquele vento tinha força de furacão, a pessoa não conseguia ficar ali parada. Então, a gente está diante de quê? De um excludente do nexo de causalidade, né? Você não pode culpar a pessoa por isso, ela não vai reparar eventuais prejuízos que ficarem comprovados por isso, né? Porque foi a lei a vontade dela. Aonde a gente tem essa situação prevista? Isso a gente falou no período passado, quando a gente falou de obrigações, no artigo 393. Se a gente for lá para o 393, a gente tem o seguinte nele: o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não houver por ele se responsabilizado. A única forma dele responder por isso é... Só um minuto. Acabou de cair um cartão de dentro do livro, isso é coisa da minha filha, desculpa. Ele só responde por isso se ele tiver assumido em contrato um compromisso, se houver uma cláusula dizendo que ele assume o prejuízo, mesmo que haja caso fortuito e força maior. Então, se não houver uma cláusula nesse sentido, ele está assumindo esse prejuízo de qualquer maneira. Certinho? Então, que situações a gente tem que exclui, né, a responsabilidade civil? Retira o direito de recebimento da indenização pela parte prejudicada se o terceiro não cumpriu o que foi avançado. O primeiro caso é a situação do parágrafo único do 339, que está vinculada aqui ao outorgo uxória. E o segundo caso é a ocorrência de excludentes de ilicitude ou responsabilidade, mais para responsabilidade, que está previsto no Código Civil como caso fortuito ou força maior. Tudo bem, minha gente? Certinho? Professora, o último artigo foi o 383? 396. Do Código Civil. Do Código Civil, que a gente viu no período passado. Todos do Código Civil. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado. Tudo bem, Beth? Tranquilo ou não? Certinho? Vamos aos casos concretos? Eu separei aquelas 4 decisões. A primeira da Valesca, né? Que eu vou mandar para vocês, só para complementar. No final aqui, eles entenderam que se aplicava, né, o instituto relacionado à promessa de fato de terceiro e como ela não compareceu, o promitente tem que responder pelos danos causados. E, no caso, o promitente era o réu, não era o autor da ação, né? Ele não quis indenizar, né? Então, quem recebeu a promessa acionou na justiça, tá? O outro caso que eu separei, que também é aqui do TJ do Rio, com julgamento recente, eles agora não botam no final as datas e dizem que na assinatura digital tem, só que quando você imprime isso não sai. Mas é agora também de 2020, a gente tem 19ª Câmara Civil, julgamento da apelação 000598150 de 2009, 8190079. Aí eles colocam ali: pretensão de outorga de escritura de reratificação para alteração da metragem do imóvel do autor, integrante de condomínio com o da ré. Alteração com a qual não se obrigou a ré, que não se vincula aos ajustes firmados pelo seu irmão, o qual, embora tendo a posse sobre a faixa de terras pretendida pelo autor, reconhecia sua titularidade em favor da ré. Típica promessa de fato de terceiro, pela qual só se responsabiliza o promitente, artigo 439 do Código Civil, a menos que a ela venha obrigar-se o terceiro, artigo 440 do Código Civil. E aí eles aqui vão explicando, né, a situação, né, e dizendo que a ação foi ajuizada errada, porque eles colocaram ali como se fosse uma correção, tudo bem, João, de metragem, mas que era um caso mais complicado do que isso, ó. A pretensão não é de simples correção da metragem, como poderia ser no caso de um terreno de 360 metros quadrados.
O caso é de modificação de metragem do imóvel do autor, com idêntica redução da metragem do imóvel da ré, importando inclusive no recálculo das frações ideais do condomínio, composto por ambos, como atesta a planta de folha 18. E aí vem, documento, né, semelhante teor foi firmado entre as mesmas partes, mas desta vez não uma promessa, mas para a efetivação da cessão de posse. Também ali a cláusula 7ª institui idêntica promessa de fato de terceiro, compromete-se o promitente cedente a proceder aos atos necessários junto à detentora da titulação do imóvel designado por área A2, senhora Lúcia Maria Lage, a fim de que leve a termo a ratificação do desmembramento e remembramento acima expostos no prazo de 30 dias. A promessa de fato de terceiro regula-se pelo artigo 439 do Código Civil. Por ela, responsabiliza-se o promitente, não o terceiro, a menos que esse venha a obrigar-se por si próprio. No caso dos autos, não há prova dessa obrigação. Então, assim, é o instituto que a gente está estudando, né? Como a terceira, Lúcia Maria, não se obrigou, não tem o que fazer. Quem responde é o promitente. Ele assumiu o compromisso de que ela regularizaria. Eu tenho meu imóvel, eu vendo esse imóvel, dizendo que eu tenho uma faixa ali de terra que, na verdade, está em nome do meu vizinho, mas que é minha. E aí eu assumo o compromisso que meu vizinho vai regularizar. Só que meu vizinho não regulariza e morre. Como é que eu fico? Eu respondo. Porque eu vendi algo que, na verdade, não era aquilo exatamente. Eu tinha algo menor. É o caso desse problema. E aí vem aqui. Parece correto concluir se direito goza o autor, estará ele apenas fundado na situação fática. Ele poderia até ir para uso capião, mas nunca para regularização por obrigação de fazer. É um exemplo também comum, né? Muitas vezes a gente vê esse tipo de exemplo. A pessoa não tem, quer ver outro caso que a gente vê? O sujeito ele tem uma cessão de direitos. Aí depois ele quer regularizar a propriedade. E aí, para regularizar a propriedade, ele depende dos seus antecessores, que tem inventário, tem outras pendências. Aí ele cede os direitos que ele tem, assumindo o compromisso de regularizar em X dias. Qual é a garantia que a gente tem que ele vai regularizar? Nenhuma. Então, ele está prometendo regularizar, mas a gente não sabe, ele depende de outros. Ali a promessa, de fato, de terceiro também. Então, é bem mais comum do que a gente imagina, né? A pessoa acha que é normal, só que, na verdade, ela está se comprometendo por algo que não vai ser praticado por ela. Ela pode até participar do procedimento, mas o terceiro tem que manifestar a sua vontade. Tá? No STJ, a gente tem 2 casos clássicos. Um deles diz respeito a shopping center. É um caso... Alguém conhece a Ilha do Governador aqui no Rio? É um caso famoso da ilha, conhece? Não tem lá um shopping plaza na ilha? Foi da construção desse shopping, tá? Quando ele foi construído, divulgaram, isso há muito tempo atrás, é um processo que é mais antigo, ele não é recente, mas o julgamento no Superior Tribunal de Justiça foi em 2012, né? Então ele é anterior ainda, né? Mas ele é um caso que é um paradigma, a gente vai encontrar referência desse caso em vários autores, né? Quem fala sobre promessa de fato de terceiro cita esse caso. E qual é a situação? Quando o shopping foi ser construído, né, foi divulgado que grandes empresas, como na época a Mesbla, a CIA, e tinha uma outra que é americana, tinha uma terceira, também teriam lojas no shopping. Só que nenhuma delas se estabeleceu naquele período no shopping. E aí uma lojista entrou com uma ação, né, exigindo a reparação dos prejuízos que ela teve, porque como não tinham grandes lojas, o público não era o que ela esperava. E aí o que se discutia era exatamente isso. E o STJ bateu o martelo confirmando que se tratou de promessa de fato de terceiro. Eu também vou pegar esse inteiro teor e mandar para vocês. É o recurso especial 1259-210, aqui do Rio. A relatora foi a ministra Nancy Andrighi, né? Foi julgado pela terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Então, a gente tem lá direito civil, shopping center, instalação de loja, propaganda do empreendimento que indicava a presença de 3 lojas âncoras, descumprimento desse compromisso, pedido de rescisão do contrato. A promessa feita durante a construção do shopping center a potenciais lojistas de que algumas lojas âncoras de grande renome seriam instaladas no estabelecimento para incrementar a frequência do público
consubstancia promessa de fato de terceiro, cujo inadimplemento pode justificar a rescisão do contrato de locação, notadamente se tal promessa assumir a condição de causa determinante do contrato, e se não estiver comprovada a plena comunicação aos lojistas sobre a desistência de referidas lojas durante a construção do estabelecimento. Né? E aqui eles vêm explicando, as lojas eram as 3 que eu falei, diga. Não seria também, acho que está um pouco errado, mas uma propaganda enganosa? Propaganda enganosa está mais voltada a consumidor. Se você está celebrando um contrato de locação de espaço, na verdade, é um contrato de locação. Eu não vejo a propaganda aí. Eles, na verdade, faltaram com a verdade. O que eles tinham que ter feito? Quando eles lançaram o empreendimento, eles sinalizaram que essas lojas funcionariam ali. A partir do momento que as lojas dizem que não vão mais, e o que o acórdão conta para a gente é que não tinha espaço. O espaço prometido para elas não existiu. O que o shopping tinha que ter feito? Comunicado aos demais e reduzido o valor ou permitido a rescisão. Ele ficou calado. Ele esperou o shopping abrir para que elas verificassem que não havia as lojas. Houve má fé. Agora, propaganda enganosa, eu sou consumidora. Me divulgar alguma coisa que não corresponde à verdade. Está prevista no Código de Defesa do Consumidor. Locação não está subordinada ao CDC, tá, Beth? É um pouquinho diferente. Vocês também vão ter depois uma matéria que é a defesa do consumidor, também mais adiante, específica para isso, né? Então, as lojas Mesbla, Americana e CIA, né? Elas não entraram no empreendimento. Vamos pegar aqui a parte que nos interessa, né? Tem uma decisão grande, tem mais de 20 folhas. Aí pega aqui, ó. Vem falando do shopping, da construção do shopping. Fala do risco do empreendimento. E aí vem aqui, ó. Em resumo, a ausência de instalação ou manutenção de lojas, só botar a bateria, senão vai desligar, de lojas âncoras em shopping center não gera direito à reparação civil na hipótese de malogro dos demais comerciantes do empreendimento comercial, tendo em conta que tal circunstância refoge a essencialidade do contrato de locação. Isso foi o ministro Ueda, né? Ele entendeu que não havia nada a reparar, só que os demais entenderam que havia ali promessa de fato de terceiro, né? Principalmente pela ministra Nancy Andrighi. E aí, em razão disso, né, condenaram o shopping a indenizar. Olha, a pretensão manifestada pela autora da ação e acolhida até este momento pelo Poder Judiciário está construída sobre um pilar fundamental, o da crença ela imposta no período de tratativas iniciais do contrato de locação em shopping center, ao fato de que 3 lojas de grande porte, CIA, Lojas Americanas e Mesbla, seriam instaladas no estabelecimento, operando como um atrativo de público, que indiretamente traria significativo benefício para todos os demais lojistas, mesmo que titulares de marcas menos conhecidas. A crença na instalação dessas lojas de grande porte, portanto, tratada na inicial como uma promessa de fato de terceiro, teria operado, por assim dizer, como uma causa fundamental do negócio jurídico para as lojas menores, influenciando a formação de sua vontade para aderir ao empreendimento. Neste recurso especial, a primeira tese sustentada pela recorrente é de que o contrato de locação celebrado com a recorrida contém cláusula expressa isentando a locadora. Eles seguem, né? Cláusula de adesão, entender essa cláusula nula. E aí eles seguem entendendo que, na verdade, ao contrário, né, a promessa de instalação de lojas âncora fora feita e fora determinante na decisão de investimento dos lojistas médios. Rever a questão, aí eles entendem que devem manter as decisões por conta de se tratar de promessa de fato de terceiro. Ok? O outro caso, que é o caso mais conhecido de todos, né, porque trata de futebol, então isso acaba tendo um apelo muito maior, é um caso de 2010, também julgado lá no STJ, e a gente tem a questão da, como é que se diz, direito de arena. Talvez o João saiba o que é isso. Os times de futebol, eles têm o direito de vender esse direito de transmissão dos jogos deles. Né? A gente teve até nesse ano
no primeiro semestre, no final do ano passado, uma questão do Flamengo, porque ele não fechou com a Globo, eu não sei se vocês se recordam. E aí não se transmitia os jogos do Flamengo, né? Só se você estivesse vendo um canal especial que você conseguia assistir, o que não trazia prejuízo nenhum, né? Mas tudo bem. Mas é o direito de arena, tem que brincar, né, Beth? É o direito de arena. A CBF fez o quê? Mesmo esse direito de arena pertencendo aos clubes, ela naquela ocasião, na época dos Jogos da Rússia, da Copa do Mundo da Rússia, ela vendeu os direitos de arena. Só que depois os clubes não concordaram. E aí se caracterizou como promessa de fato de terceiro. E a CBF teve que pagar o prejuízo. Porque ela estava, na realidade, se comprometendo por algo que cabia aos clubes de futebol. Cabiam a terceiros. Então a gente tem lá direito de arena, é o recurso especial 249008. O relator foi o ministro Vasco de la Justina, lá de Santa Catarina. Santa Catarina ou Rio Grande do Sul? É lá do sul do Brasil. Até o ministro é Vasco, hein, Até o professora? ministro, você vê. Pois é, que coisa, hein? Também reparei isso. Mas é uma realidade. Ele está até hoje lá no tribunal. Vocês vão ver a decisão dele volta e meia. O recorrente foi a CBF, Confederação Brasileira de Futebol, né? TVA, Sistema de Televisão SA, recorrido os mesmos, Botafogo, Futebol Clube e outros. A gente aqui teve vários clubes de futebol fazendo parte dessa ação. Então, a gente tem lá recurso especial, direito de arena, contratos com cláusula de exclusividade, 2 pactos, validade, subsistência da segunda avença, diante da resolução do primeiro contrato por inadimplemento, promessa de fato de terceiro, obrigação de resultado. Aí eles seguem. E aqui eles vão contando a história toda e explicando que a CBF não poderia. Vou ver o que eu marquei para ler só o que está marcado. Né? Aqui, ó. Globo Comunicações e Participações ajuizou em 97 cautelar, visando provimento liminar, né, que determinasse que a TVA não pudesse transmitir os jogos. Né, a Globo foi que contratou com os times. Né, depois, Botafogo Futebol de Regatas e outros 10 clubes também ajuizaram cautelares, e o juiz julgou parcialmente procedente, condenando a CBF e o Clube dos 13 a pagar indenização à TVA. E aqui vem, ó. Direito de arena, Campeonato Brasileiro de Futebol, contrato celebrado pela CBF na qualidade de cedente e detentora dos direitos de fixação e transmissão dos jogos com a TVA, figurado como anuente a Sport Promotion e a União de Grandes Clubes do Futebol Brasileiro, denominada Clube dos 13. Né? Eficácia do contrato, possibilidade de rescisão, validade e eficácia do contrato. Aí eles vão discutindo sobre a questão da validade do contrato. As conclusões do julgado. Vamos ver se fala aqui da promessa para a gente. Onde é que está isso? Aqui não está. Cláusula penal não interessa. Por que futebol dá tanto pano para manga, né? Aqui estão falando da violação de uma lei de 93 que estabeleceu esse direito de arena. Entrar aqui nas provas. Cláusula penal. Eles vão falando várias coisas, mas não falam o que importa. Faz um histórico danado.
Tá aqui, ó. É isso aqui, eu tinha passado. A CBF invoca a violação dos referidos dispositivos, sustentando em síntese que o contrato celebrado com a TVA era nulo por impossibilidade jurídica do objeto, pois apenas os clubes de futebol poderiam ceder o direito de transmissão dos jogos de que participassem, de modo que a CBF não tinha legitimidade para celebrar o contrato de cessão de transmissão dos jogos. Ainda sob a ótica de eficácia do negócio jurídico, entabulado entre as partes, estava subordinado uma condição, aceitação dos clubes, evento que não se implementou, circunstância que afastaria a pretensão de indenização. E aí eles vêm, tratam do Instituto da Lesão, tendo em vista a desproporção dos valores, né? E a resignação não prospera. Isso porque, como bem observado no Tribunal de Origem, a despeito da CBF constar no contrato como cedente detentora, a obrigação, na verdade assumida, configurava-se em promessa de fato de terceiro. A promessa de fato de terceiro, segundo a doutrina especializada, requer para sua formação a presença de duas pessoas capazes e aptas a criar direitos e obrigações que ajustem o negócio, tendo por objeto a prestação de um fato que deverá ser cumprido por outra pessoa. O devedor deverá obter o consentimento do terceiro, pois este é que deverá executar a prestação final. O promitente deve obter tal anuência, mas como sua obrigação é de resultado, não se exonerará, apesar de terem envidado esforços para conseguir aquele conceito. Aí vai. Então, que esse caso é uma promessa de fato de terceiro. Então, a CBF teria que ter conseguido o quê? Que os clubes assinassem embaixo do que ela fez. Como nem todos assinaram, ela responde pelos danos que ela causou à TVA. Ok, minha gente? Ficou claro com os exemplos? Com esses 4 exemplos? Eu vou mandar esses 4 acórdãos para vocês, um resumo. Né? Sugiro dar uma olhada. Né? Esse caso da CBF, que é um acórdão que tem 31 folhas, é grande, está na folha 13, essa matéria de fato de terceiro. Só para... Oi, Crispina, só para vocês verem. Está na folha 13. Né? Mas vale a pena dar uma olhada. Se vocês olharem a doutrina, vocês vão encontrar que tem pouca coisa escrita. A maioria dos autores quase não trata do assunto. Né? Tem autor que passa batido por isso. Por isso que eu procurei colocar o conceito, o fundamento legal, natureza jurídica, trazer exemplos e quem tem o dever de reparar e as 2 situações de excludente, né, que está no parágrafo do 339 e a questão da excludente de responsabilidade, principalmente o caso fortuito e força maior, mas acaba tendo aplicação prática, né, em caso de fiança, caso de aval, caso de promessa ou cessão de direitos envolvendo imóveis e com obrigações acessórias de luz, de água, de regularização junto à prefeitura. Então, isso acaba se fazendo presente. Então, tem que se tomar cuidado. Aquele ato que vai ser realizado é pela parte que está sendo o contratante ou o contratado, ou eu vou depender de uma ação de outro. Se eu depender da ação do outro, eu estou diante da promessa de um fato de terceiro. Ok, minha gente? Alguma pergunta? Todos calados? Então, professora, João. nesse caso aqui, a senhora comentou, eu peguei, né, aqui meio que no finalzinho da aula, direito de arena, né? A senhora comentou sobre isso, né? Sim. A senhora deu conceito sobre direito de arena? Não, que na verdade esse direito de arena, ele é um exemplo. É um caso cujo objeto era o direito de arena. O que é o direito de arena? É o direito de televisionar com exclusividade os jogos de futebol. Ah, tá. Então, o direito de arena permite que os clubes façam esses contratos. Não sei se você se recorda que esse ano mesmo, no primeiro semestre, antes da pandemia, os jogos do Flamengo não passavam na Globo. Toda vez que o Flamengo jogava, eles não televisionavam no Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque o Flamengo não tinha concordado com o valor que a Globo estava pagando. Então, quando era jogo do Flamengo, você só via no Premier, você não conseguia ver no canal de televisão normal. Se os outros times jogavam, eles passavam na Globo. Por conta disso, porque o Flamengo não acertou o valor do direito de arena com a TV Globo. Então, aqui nesse caso, a gente estava diante da Copa do Mundo da Rússia. Então, se fechou a questão do direito de arena de jogos vinculados ao Brasil.
Só que a CBF fez isso esperando que os clubes concordassem, e nem todos os clubes acabaram concordando. E aí os clubes que se revoltaram não aceitaram. E aí a empresa que tinha recebido a promessa ficou no prejuízo e cobrou da CBF. Melhorou, João? Não, sim, com certeza. Agora, a promessa de fato de terceiro, aí então, eis a questão, né? É o que a gente hoje está falando, que é diferente da estipulação em favor de terceiro, que a gente falou na última aula. Na estipulação em favor de terceiro, o terceiro tem um benefício. Ele concorda com esse benefício. Aqui não. Aqui eu faço um contrato com você, dizendo que a Crispina vai executar alguma coisa. Só que o contrato é meu e teu. A Crispina não foi consultada. Eu estou assumindo um compromisso por ela, para que ela faça. Ela pode aceitar ou pode não aceitar. Se ela não aceita, você tendo prejuízo, eu reparo. Agora, se ela aceita e não cumprir, quem repara o teu prejuízo vai ser ela. Tá? Então, acontece muito palestra, seminário, show. Aí você traz a ideia de vir determinado nome para apresentar o show ou realizar a palestra, a pessoa não vai. Mas a pessoa não assumiu compromisso nenhum. Também não se trata de um representante, não é uma pessoa que trabalha com aquele artista ou com aquele jurista e que está assumindo o compromisso de fechar negócios para ele. Porque se for, o artista está se obrigando. Não tem que ser alguém que não tenha relação nenhuma contratual com ele. Está prometendo levar porque o conhece, mas não é o representante oficial dele. Tudo bem, João? Entendi. Beleza. Certinho? Para todo mundo? Ok? Na aula que vem, minha gente, eu vou corrigir as questões da matéria. Estou dizendo porque rapidamente a gente passa pelas questões do questionário, aquelas que a gente tiver mais problema. Tem questão ali que eu tenho certeza que não vai precisar ver nada, que está tudo certo. E aí eu vou começar a falar de vícios redibitórios, se eu não me engano, é o próximo assunto. Talvez o assunto mais importante da nossa disciplina nesse período. Tá? Como é que é? É vício o quê? Redibitórios, vícios ocultos. Você compra um equipamento e ele tem um defeito interno que você nem imaginava. E quando você usa é que você percebe aquele defeito. Era um vício escondido. Ô, professora, Diga. essa matéria é de TGP que a senhora vai dar. Não, teoria Vícios geral ocultos. dos contratos. Hoje a aula é de Teoria TGC. É muito TG para gente, né? Ei, professora, mas essa aula também, essa que a senhora está dando, é TGC? Hoje? Quarta-feira, Porque teoria geral dos contratos. Segunda-feira é DPC, Direito Processual Civil. Não, eu sei, professora, porque muita coisa estava no Código Civil, por isso. Porque tem o civil e tem o de processo civil, é muita coisa parecida, não é igual ao Eugênio, tem penal e processo penal. Muita coisa a gente estava vendo, por exemplo, 393 no Código Civil. Tudo Código Civil. Ah, tá. Então hoje é TGC. TGC, é tudo civil. Poxa, civil. Ô, Civil Beth, que isso? Esqueceu a matéria de hoje? Esse é o problema. Não pode. Não, eu não esqueci. É porque tudo, toda a matéria, a gente estava buscando no Código Civil. Foi aonde que me deu a confusão. Eu falei, gente, isso aqui, mas são contratos, aqui o contrato da loja, que teria do shopping, como a professora falou, ia ter a Mesbla, a CIA e a Americana. É um contrato que o outro não tomou conhecimento. Isso. E o shopping fechou um contrato com as outras lojas, fez essa propaganda que teria essas lojas maiores e que ia aumentar o... Isso, não teve. É claro que essas lojas maiores iam aumentar o volume de clientes, né? De pessoas passeando no shopping. E não aconteceu. E aí aqueles lojistas menores não tiveram público circulando e não tiveram o lucro que eles esperavam. Deve ter tido até prejuízo. E uma delas foi a justiça, cobrando esses prejuízos. E aí se entendeu no final que aquilo ali era uma promessa de fato de terceiro. Se eles divulgaram as lojas com a presença das três grandes e as três grandes não apareceram, houve uma promessa razoável, né, que justifica o dever de indenizar, que está lá no 339. Né, João?
339, ele estabelece exatamente essa obrigação. A gente tem lá nele, 339 não, tem meia, 439, desculpa. 439. Aquele que tiver prometido fato de terceiro responderá por perdas e danos quando este o não executar. Então, o shopping prometeu que a Mesbla, as lojas americanas e a CIA se instalariam no shopping. Só que elas não se instalaram. Então, ele fez uma promessa de fato que dependia de terceiro. Quem responde pelos prejuízos é o shopping. Agora, se essas lojas tivessem anuído, concordado, quem responderia seriam as lojas. Por quê? Por força do parágrafo único do 439, que diz assim, parágrafo único. Tal responsabilidade não existirá se o terceiro... 440. Nenhuma obrigação haverá para quem se comprometer por outrem, se este, depois de ter se obrigado, faltar a prestação. Então, se o terceiro anuir, o promitente não responderá. Quem responderá será o terceiro. Tudo bem, João? Mesmo? Tá claro para todo mundo? Para mim tá. João, fala agora ou se cala para sempre. Não, é verdade. Estou vendo aqui o artigo 440, né? 440. Nenhuma obrigação haverá para quem comprometer por outrem, né? Se este, depois de ter obrigado, faltar a prestação. Isso. Deu para entender. Quem promete fato de terceiro e o terceiro não se manifesta expressamente, o promitente responde se o terceiro não cumprir. Agora, se o terceiro anui e concorda, é o terceiro quem responde. Agora, se for casal com regime de bens que vincule o patrimônio, nenhum dos dois responde, que é o parágrafo único do 439. Porque é ato que precisa da outorga, normalmente. Né? E se você fizer com que o promitente responda, o patrimônio do terceiro vai ser envolvido. Então, é uma excludente também. Tá vendo? Casamento, João. A gente não podia deixar de falar de casamento, não é verdade? Tem que ter toda a aula alguma coisa com casamento. Agora pegou um pouquinho, professora. Então, esse parágrafo, aqui do 439, ele é excludente? Ele é uma excludente. Para essa situação. Existem situações, a gente até leu 1647, que só tem validade se o casal junto se manifestar. Então, se eu tenho lá a venda de um imóvel, para que ela possa se aperfeiçoar de forma completa, tanto o marido quanto a mulher têm que concordar. Então, vamos imaginar que esse fato de terceiro seja um ato a ser praticado pela mulher. Então, ela não anuiu, ela não se manifestou. Você consegue aperfeiçoar o ato sem ela assinar? Não. E ela se recusa. Então, como é que fica, né, a parte que contratou? Fica no prejuízo. Só que, se for cobrar o prejuízo, quem paga esse prejuízo? É o marido. Só que se ele tiver casado com regime de comunhão de bens, comunhão universal de bens, a mulher, que é a terceira, também vai pagar. Por que o legislador colocou esse parágrafo único? Porque se o terceiro não responde, se ele não anuir, não é correto esse terceiro, no meu exemplo, sendo a esposa, responder indiretamente. Então, nenhum dos dois responde. Num caso desse, não responde nem o promitente, que é o marido, nem a terceira, que é a mulher, por ela não ter anuído. Quem fica no prejuízo? A outra parte. Isso que é muito complicado, é sério, é muito complicado. Então, aval, fiança, direitos reais que dependem da manifestação do casal, né? Se não tiver ali expressamente os dois, você cai no fato de terceiro e você pode não ter o direito à indenização, por força desse parágrafo único. É uma exceção. A outra exceção são as excludentes de responsabilidade, como caso fortuito e força maior, que estão lá no 393 do Código Civil. Tá? Isso tudo está no resuminho que eu vou postar para vocês. Ok? Para todo mundo?
Não estou ouvindo, Beth. João, não coça a cabeça não, João. Né? É pegar o código e ler. Agora é só no código. Pior que a doutrina, se vocês forem ler os acordos, a doutrina tem muito pouca coisa. Vocês vão ver aquele livro que eu mandei para vocês. Se vocês olharem, o que está escrito é pouquinho. Então, esses acordos, eles citam Maria Helena Diniz, citam Stolzen, fazendo citações dos doutrinadores. Tem mais um pouco é o Caio Mário, mas mesmo assim não é muito. É um assunto bem reduzido. Mas é interessante, né? E a gente realiza isso sem Então, professora, não é verdade? Diga. a gente pode colocar aqui, então, eu sei que a senhora falou aí, né? Eu vi a senhora falar, que colocou aqui, então, foi o conceito, né? De promessa de fato de terceiro, né? Isso. A Conceito, senhora colocou. fundamento, natureza jurídica, responsabilidade civil e excludentes. Isso está Ai, tudo no meu Deus. resumo, João. Eu vou mandar para vocês já, o resumo está lá escrito. É só Então, pegar show de lá, tá bola. bonitinho lá, um debaixo do outro, tá? São os tópicos que a gente tratou, e aí ali eu faço referência aos 4 julgados. Aí eu vou mandar em anexo os 4 julgados para vocês lerem, tá? Só para ler. Porque são exemplos de casos reais, então acho que ajuda a identificar a situação. Uma coisa é a gente fala da teoria, outra coisa é a gente mostrar 4 situações diferentes aplicando aquela teoria. 2 do Superior Tribunal de Justiça em Brasília e 2 do Tribunal de Justiça aqui do Rio. As 2 do Rio são mais recentes, tá? Tá. E qualquer coisa, João, assiste a aula de novo. Deixa eu perguntar, eu estou sempre à disposição de vocês, minha gente. Nunca deixo de tirar dúvida de ninguém, não é verdade? Não, é porque ele só perdeu falar. o início, é só por isso. Só dar uma olhada. E qualquer dúvida é só perguntar, João. Você tem meu contato? Só falar. Não tem problema. Não pode ficar com dúvida, né? Isso aqui de jeito nenhum pode. Não é verdade, Beth? Certíssimo. Então, Né, João? fechamos por hoje, né, minha gente? Então, tenham todos Já, uma professora. ótima semana já. São 2 Tá tempos, né? bom. São Isso. 2 tempos. Eu vou para a correção dos trabalhos todos, né? Que agora que está acabando. Eu vou pegar e vou corrigir em série, né? Tá certo. A gente também vai para o trabalho aqui também para fazer também. Vai Tudo, juntar o útil ao agradável. tá certo. É. Aproveite que penal acaba logo. Civil vai com vocês até o final, viu, João? Daqui a pouco tá esquecendo o penal. Pera, eu entendi. O penal, ele vai acabar? Claro que acaba. Não é, penal é uma matéria pequenininha. Aí, mas o civil não. O civil faz parte da tua vida. A gente vai falar de casamento até o final. Você vai ver só. Ai, meu. Direito civil tem até o Depois 10º entra. período. Você não escapa. Direito penal não tem Depois, período que acaba, mas acaba. Diga. depois entra com a matéria. Eu achei que fosse âncora também o direito penal, assim Direito como o penal, civil. normalmente, são 4 semestres de direito penal e 2 de processo penal. Normalmente, direito civil não, são 10 períodos no direito civil. Penal deve voltar no último período com tópicos de direito penal. Viu, João? Então, você, olha só, pensa bem. Civil é muito melhor, porque civil trata do nascimento até a morte. Então, você Verdade. começa da personalidade da pessoa, não é assim que a gente começou? Isso, Bens, foi. contratos, obrigações, que é parte da vida, responsabilidade civil, depois a questão de união estável e casamento, depois o óbito, o falecimento, coisas, direitos reais, os direitos das coisas. Então você tem vários aspectos diferentes. Penal não, é crime contra o patrimônio, crime contra a vida, crime, não é? São determinados tipos que alguns são bem rápidos. Tem aquela parte geral, já são penal pública, condicionada, incondicionada, não é isso que eu ainda me lembro? Acho que isso não Ela mudou. tá arrasando aí. Não, Penal, minha gente, eu hein? estudei penal em 88, 87, 88, tem muito tempo. Era outra lei penal. Outra lei penal. É porque o civil vem com a gente desde o nascituro, né, Bem, professora? Até a morte. até antes, desde a concepção, não é verdade? É verdade, é na concepção. A gente tem aqueles alimentos gravídicos, né? Antes da pessoa nascer. Tem muita coisa. Penal não. Penal vai tratar só o quê? Quem sai da linha. Aqui também trata descumprimento de obrigação, inadimplemento, não é isso? Terceiro que não cumpriu a promessa, mas é menor, né? Tem as coisas boas. Mas tem outras matérias, tem administrativo, que eu acho que vocês estão tendo, tem empresarial, tem tributário, trabalho, tem muita matéria que vocês vão ter ainda, tá?
O direito internacional, o direito ele te dá um leque muito grande de temáticas e assuntos, prepara bem para a vida. A gente acaba tendo, né? Pelo menos a gente sabe o que pode e não pode ser feito e aonde procurar para saber os limites do que está sendo feito, né? É bastante coisinha mesmo, realmente. É que o civil é interessante, né? É muito Civil é interessante. interessante. É a vida da gente, João. É tudo que Isso a que eu ia gente falar, faz. civil é a vida. Só que o problema é que ele é muito extenso, porque como é a vida da gente, é complexo. Então a gente caminha por ele a faculdade toda. Então muita gente se assusta com o civil por isso. Agora, se você pegar as provas do OAB de segunda fase em civil, vocês vão ver que eles repetem as coisas sempre. As questões são sempre as mesmas temáticas. Tem lá direito de família, você vai adorar essa parte de divórcio, união estável, eles adoram pedir, adoram mesmo. Né? A questão de sucessão. Então tem alguns assuntos que eles repetem demais. Então acaba não sendo tanta coisa assim. Acaba não sendo tanta coisa assim. E assim, você pega contratos. Quantos contratos na vida você já não celebraram? É verdade. Quantos contratos por dia a gente não faz? Hoje, a gente Verdade mesmo. teve contratos de transporte? Possivelmente muitas pessoas sim. Compra e venda? Também. Nem que seja o cafezinho. Né? Eu É já não tomo mais verdade. meu cafezinho na rua, né? Mas é compra e venda. Não é isso? Né? Contratos de natureza adesiva pela prestação de serviço, a gente está falando conectado. Se a gente está conectado é porque a gente tem um contrato com uma prestadora de serviço para fornecer a internet. Isso é contrato. Né? A nossa relação ela não tem um cunho contratual. O meu contrato de trabalho com a faculdade e o contrato que vocês celebraram educacional para prestação de serviço é contrato. As casas que a gente mora. Né? Então, se a gente for olhar, a gente está cheio de direito civil sem sentir para todo lado. Não é isso? Vamos pensar nos É nossos verdade filhos, mesmo. João. Nós temos deveres, não é? Não é o poder familiar falando alto, né? É, a gente tem uma série de obrigações. Eles vão ter com a gente quando a gente fique mais velho, né? Você tem lá os direitos dos idosos, né? Se a gente for pensar, a ideia é a mesma, né? Deveres conjugais, marido e mulher, mesmo que seja união estável, você tem uma série de deveres ali e direitos. Então, a vida da gente está com direito civil, a gente querendo ou não, né? Eu vivo num edifício, eu vivo num condomínio edilício. Você tem uma série de direitos de vizinhança por razão da vida em condomínio. E a gente vai vivendo isso sem sentir. A gente não se dá conta dos contratos que fazem parte, das relações jurídicas que fazem parte da vida da gente, mas estão aqui presentes. Né? É o que eu falo para minha boneca, né? E ela me fala do horário, e eu fico chateada com ela. Eu posso permitir que ela pule na cabeça de quem está morando embaixo? Não. Até porque tem um bebê ali que nasceu durante a pandemia, que eu não sei nem se é menino ou menina, só ouço o choro e tenho vontade de olhar, mas não posso tocar na campainha deles, né? Eu adoro criança. Se eu permito que ela pule depois das 10, eu vou estar violando uma lei que estabelece a questão do silêncio. Mas é razoável que ela pule em qualquer horário do dia, incomodando quem está embaixo? Não. É uma norma de quê? De boa vizinhança, isso é direito. Se a gente pegar o Código Civil, quando a gente estudar direito das coisas, a gente vai estudar o direito de vizinhança, e está lá. Só que isso a gente vai vivendo sem sentir. Não é assim? Que não seja o vizinho que está embaixo, mas você tem um muro do lado. Você tem uma regra para meia parede. Quem construiu primeiro? O outro tem direito de pedir indenização pela meia parede? Você pode abrir uma janela a meio metro da casa do vizinho, devasando? Não pode. Está no Código Civil. É o direito de construir. Está regulado no direito das coisas. Então tem uma série de questões que fazem parte da nossa vida e que a gente nem imagina, mas estão no direito civil. Então, João, tem que aprender a gostar do direito civil, não tem jeito, né, Beth? É É nossa vida todo dia, É a João. nossa vida. Claro, a gente pode ter as verdade. nossas preferências, né? Alguns vão gostar do Flamengo, outros vão gostar do Vasco, mas não tem jeito, né? O futebol vai fazer parte. É igual ao direito civil. Faz parte, é Faz parte. verdade. Né? Nem todas as leis, seja no penal, seja no civil, administrativo, são aquilo que a gente gostaria, mas são as melhores leis que o brasileiro, que nós conseguimos naquele momento em que elas foram feitas.
Elas são fruto da vontade do nosso povo. As nossas leis foram feitas pelo processo legislativo com as pessoas que nós escolhemos, independente de quem nós tenhamos votado. Então foi a construção política naquele momento. Mudar isso não é tão simples. Não é tão simples. Às vezes é difícil. Se a gente pensar em direito civil, vamos pensar em testamento, ou coisa mais arcaica do que testamento. Se a gente fosse para a Inglaterra, todo mundo faz testamento, você compra na banca de jornal. Agora o brasileiro tem hábito de fazer testamento, minha gente? Não tem. A gente não pensa no depois da morte. A gente não tem esse pensamento de deixar tudo arrumado para quando a gente morrer. Não tem. Então, assim, o número de casos com testamento são pequenininhos. Olha o tratamento legislativo que é dado a testamento. É do arco da velha. Veio o novo Código Civil como se não houvesse. Falam de formal de partilha para você identificar o imóvel com conceitos ainda arcaicos. Confronta a direita de tantos metros com João, com Maria, com não sei mais quem, por aí vai. Você não identifica mais hoje desse jeito. Freguesia da Glória. A freguesia da Glória pega o quê? Pega Laranjeiras? Não, vai pegar, se eu não me engano, Jacarepaguá. Aí você não consegue identificar, porque está voltando às Seis Marias. É uma coisa louca, mas está lá. É verdade, Beth. Você viu outra coisa? Cumprimento de testamento é um processo. Você entra com uma ação de cumprimento de testamento. Sabe o que o juiz vai fazer nesse processo? Só dizer isso, cumpra-se. Se o testamento obedecer às formalidades legais. E se ele não obedecer? Tem que entrar com uma ação de nulidade de testamento, porque o cumprimento não serve para isso. Serve para quê, então? Para você pagar custas. Aí você depois vai pegar uma certidão do cumpra-se e botar no inventário. Apresenta o testamento no inventário e resolve. Podiam ter simplificado. Não o fizeram. É o mesmo tratamento ainda do século retrasado, não é nem do século passado. Está lá. Tanto no direito civil como no processo civil, que abraça os dois. A gente tem o que é o testamento no Código Civil e tem o processo de cumprimento de testamento no Código de Processo Civil. Testamento, codicilo, né? E por aí vai. É impressionante, hein? Tá me atraindo esse civil, hein? Tem muita coisa. Começa a gostar, porque você não vai se livrar da gente não, né, Beth? Não, João não. A gente não se larga, não. A gente vai junto até o final, João. Consumidor é direito civil. Hoje em dia, a nossa sociedade é extremamente consumerista, é direito civil. A gente vive sem o CDC? Não vive. Não vive. É verdade. Então começa a pensar nisso, tá, João? Você pode gostar do penal, mas você vai ter que começar a ter uma simpatia também por civil, não só penal, né, Beth? Não precisa ter ele já está tendo. Olhos mais suaves. Tô tendo sim, realmente. É porque é o professor, né, Beth? Às vezes a matéria, o professor, ele faz com que nós gostamos dela, né? Ele incentiva, no caso, né? Entendeu? A filosofia, ó, eu passei a gostar pela senhora. Que bom, ficou muito feliz. A filosofia é muito bonita, muito bonita. Pena que cada vez tem menos espaço. Cada vez tem menos espaço. Eles não querem, eu acho que a impressão que me dá hoje que no Brasil, eles querem aquele aluno autodidata, porque esse aluno autodidata não vai aprender. A gente não tem uma população preparada para isso. Então, se você bota a matéria online com texto para ler, o que vai ser dali debatido? Muito pouco. Você não tem fóruns de debate, não tem nada disso. Se estudar filosofia sem dialogar, não vai. É quase impossível. Não vai a lugar nenhum. A impressão que me dá é que estão fazendo isso com tudo. Não é só com filosofia, é com todas as matérias. Com todas as matérias. Existe um tratado internacional que trata de certificação de cursos, né? Graduação, mestrado, tudo. Né? É o Tratado de Bolonha. Você vê o que esse tratado fez na União Europeia com relação a ensino à distância. É no nível de profundidade muito maior do que o que a gente hoje tem no Brasil como presencial. O mestrado e doutorado no Brasil não tem 10 matérias. Você vai na Europa, tem de 20 a 30. Olha a diferença. Com avaliação em 6 etapas. No Brasil é uma avaliação. E aí o MEC começa a se encastelar de uma maneira, querendo negar a aceitação de diploma estrangeiro, só que não está vendo que de lá está com uma profundidade muito maior do que o daqui. E a gente vai perdendo espaço, porque daqui a pouco as empresas vão querer quem? Vão querer quem tem um diploma não autodidata, algo mais.
E é o que vai acontecer, porque o MEC serve para quê? Para ensino. Então, se você tem uma faculdade, você tem que ter a certificação do MEC. Mas se você for uma empresa, a empresa vai estar preocupada no teu diploma ter a chancela do MEC ou não, se você tiver inscrição no conselho competente? Não vai. Você não precisa ter uma pós-graduação, lato sensu, estrito sensu, seja o que for, o MEC dando lá o carimbo deles. Eles não vão querer saber disso. Ah, você é um contador, está inscrito no conselho regional de contabilidade, está ótimo. O que você fez de curso é o que me atende na empresa. Ah, é um médico, você fez um doutorado lá fora, ok. Mas você está inscrito no Conselho Federal de Medicina, Regional de Medicina, é isso que eu preciso. Ah, vai ser professor? Não, professor tem que ter lá o curso com chancelado pelo MEC. Só para magistério que vai servir. E o Brasil vai perdendo espaço na educação. E verba, né? Porque agora estão tirando verba da educação também para outras coisas, mas deixa para lá, política a gente não fala em aula, né? Não vale a pena, né? Temos que pegar todo o dinheiro e investir no ensino fundamental, né? Preparar nossas crianças com qualidade que elas próprias iam virar esse país. Né? Professora, se a gente vê, né, tem que se voltar para a educação, resolveria muita coisa, né? Muita coisa que não vê. A gente vê hoje no Rio, colégio particular pode voltar a partir de amanhã. E o público? Com aula online já está difícil. Eu vejo pela minha de 8 anos que tem aula de 1 às 3. Menos da metade das aulas que ela teria se estivesse na escola. Mas é o limite. Ela tem 8 anos, porque se ela tivesse mais horário de aula, ela enlouquecia. Ela está ali, porque aquilo para ela passa do limite do que ela consegue captar. A realidade é essa. Você não pode ter o mesmo tempo de aula online que você tem a aula presencial, porque a capacidade de concentração chega um pouco que você não acrescenta mais nada. Por isso que a faculdade fez isso com as matérias de 4 tempos. Você dá 2 tempos de aula e passa algum trabalho para os outros 2. Porque não adianta dar os 4. O aluno se perde no meio, que cansa mais a aula desse jeito. Né? Eu acho o ano perdido tendo aula. Agora imagina quem nem aula teve. É verdade, hein? Verdade mesmo, professor. Aí a particular volta e o público não volta. Tem alguma coisa que está errado. Ou volta todo mundo ou não volta ninguém, minha gente. Ou volta todo mundo ou não volta ninguém. Tem que ter um tratamento único. As crianças não são as mesmas? Qual é a diferença? Não tem lá no caput do artigo 5º a igualdade? Por que eu tenho que ter um tratamento diferenciado para mais ou para menos de um lado do outro? Porque você tem a questão sanitária e você tem a questão educacional. Alguma coisa de errado tem nisso, mesmo. Certeza, professora, certeza. Aí todo mundo vai ser aprovado, seja de escola particular ou seja de escola pública. Vão aprovar todo mundo. Não tem como. Aí já não concordo, muito. Não tem como. Não tem como. Minha gente, não tem como. Eu vou fazer uma prova para vocês no modelo que eu fazia na faculdade. Vocês acham que comportam o ensino que a gente está tendo hoje? Não. Não. Eu vou passar a prova, vocês vão fazer aí. Qual os critérios utilizados? É uma prova com consulta, eu não consigo pensar diferente. A prova vai ter consulta. Não tem como não ser. Né? Então você tem que estabelecer critérios diferentes. Eu tenho procurado fazer isso. Vou criar o fórum para debate, que a troca de ideias agrega. Eu penso dessa maneira. Legal, é legal. A leitura com resumo. Eu acho que não atingiu muito o objetivo no semestre passado. Fui para o fórum. Questionário. Questionário faz mal bem você organizar a matéria. O aluno está estudando. Você, ao fazer o questionário, você está revisitando a matéria toda. Eu achei positivo em termos de avaliação. Eu acho que atingiu o objetivo. Agora eu vou dar um trabalho de pesquisa. Com essa vida tão enrolada que todo mundo está hoje. É mesmo. De todo mundo, né? De todo mundo. Trabalhar em casa não é fácil, minha gente. Não é fácil. Eu estou levantando tão cedo quanto eu levantava antes e estou cheia de coisa para fazer. Porque tem os processos que Professora, o dia não rende. Não sei por que o dia não rende. Não, e você está com os familiares, então você não vai tomar café junto? O café que eu tomava em 10 minutos, hoje eu levo meia hora, 40 minutos. Meu almoço, que era com 20 minutos, agora eu levo 1 hora almoçando. Você senta na mesa, você conversa, depois vai tomar o cafezinho. Não é assim? Tem o lado positivo que você, na vida familiar, agrega. Não é verdade? Sim. Você está sempre perto, eu estou de olho. A Helena está fazendo aula aqui do outro lado da minha mesa. Está um caos. Se eu mostrar para vocês, sai de baixo. Já até falei com ela, né? Coisas coloridas que eu estou vendo aqui. Muitas coisas coloridas. Agora, em contrapartida, ela está pertinho de mim. Ela está pertinho. Isso não tem preço.
Não, nem para nenhuma das duas. Não tem Vale preço. a pena, entendeu? Agora, trabalho tem. Trabalho tem. Hoje eu estou Ambas, fazendo um ambas. inventário, tá vendo? João Morte faleceu. História bonita de amor, um casal, né? Não casaram no papel, fizeram união estável já quando ela estava doente, mas viveram juntos mais de 40 anos. 2 É filhos. mesmo? Ela é arquiteta e ele engenheiro. Moram aqui em Laranjeiras. Conheço há muitos anos, né? Ela era da Associação de Moradores de Laranjeiras. É uma arquiteta bastante ativa, né? Ela teve uma doença, uma atrofia muscular que foi paralisando. Ela ficou 15 anos doente. No final da vida dela, ela não conseguia mexer nem a cabeça. Lúcida. Que Deus me permita que isso nunca aconteça comigo. Completamente lúcida. Né? E morreu agora. De complicações respiratórias. Que não foi de Covid, mas foi fruto da doença. Né? E aí eu estou fazendo inventário. Estava preparando a petição inicial, preparei as procurações dos filhos e dele, e a Helena tendo aula. Faz parte, né? A gente vai trabalhando e... Não entendi. É a vida, né? Desculpa, a professora está se virando nos 30. Todo mundo tá, Beth. Não, é verdade mesmo. Tá. Todo mundo tá. Tem escritório fechado em Copacabana. Eu vou para Copacabana fazer o quê num contexto desse? A gente atende online. Eu não precisei pessoalmente estar com ele. Ele me mandou os documentos por e-mail, conversei com ele por telefone, fizemos uma videochamada, tudo resolvido. A gente, mal ou bem, essa questão do coronavírus trouxe um avanço para a gente muito grande em termos de utilização de tecnologia. A gente avançou. O Brasil ia demorar muito para chegar ao estado que está hoje. A verdade é essa. Vamos imaginar que a gente, em fevereiro, volte à faculdade, né? Com aulas normais. Será que essa experiência que a gente teve período passado e está tendo essa, a gente não vai poder agregar também no semestre que vem? Vai. Certeza, A gente vai poder criar um monte de situações diferentes com interação. Vamos. Interagir, né? Utilizar todos os meios. Né? Marcar, a gente pode fazer qualquer atividade utilizando o Team Link, o Zoom. Isso não sai mais da vida da gente. Livro, quantos textos, quantos artigos, mais do que se a gente tivesse em sala de aula. Não é assim? Se a gente estivesse em sala de aula, eu ia pegar esses textos que eu imprimi para ler para vocês, ia ler e depois ia jogar fora, botar o papel para usar o verso. Normalmente eu faço isso, verso em branco. Se eu não imprimo no verso, eu aproveito de alguma outra forma. Eu vou mandar os textos para vocês, vou pedir para vocês lerem. Isso não é agrega? A gente vai construir coisas sem sentido. A gente pode ler sem imprimir, né, professora? Que é um grande avanço. Pode. É a hora que a gente quiser. Pode, só que eu tenho minhas limitações, eu já estou me superando em muitas coisas. Falar com vocês no computador e conseguir ler no computador ao mesmo tempo, eu ainda não aprendi. Vou chegar lá, mas eu ainda não aprendi. Entendeu? Se vocês olharem, toda vez que eu tenho que compartilhar a tela é difícil, eu me enrolo, não é isso? É mais complicado, né? Então eu prefiro imprimir para não ter erro, né? Professora, está dizendo assim, nós que recebemos o material, nós podemos acessar a qualquer hora, não precisa fazer aquele volume de papel, eu faço, né? Aí ficaria passando o dedinho pequenininho e vendo, mas aí tem as dificuldades. Ainda vou conseguir fazer, porque tem como fazer, né? Você tem como compartilhar a tela, virar a tela, isso existe, né? Só que não é mesmo. Não, mas assim, esse método da gente ter o material é muito bom pra gente, a gente receber o material. Eu gosto de olhar para todo mundo recebe de ao mesmo tempo. É interessante. E ninguém precisa imprimir, só tocar aqui na tela. São as vantagens, né? São as vantagens. Eu vou aprender aquele esquemazinho. Eu vou aprender aquele esquemazinho de copiar e colar, que a senhora deu pra gente a dica. O cara comentou, Beth, pra gente, que nós iríamos fazer aquele que podia questionário fazer, em 1h30. Ele veio quase 2 dias. Eu não levo 1h30 não, professor. Não consigo não. Também não consegui não, professor. Não, então tá bom. Mas você estudou, não fez? Tá ótimo. Embora a gente erre, mas eu busco lá, vou aqui, vou lá. Então, mas tem um esquemazinho, Beth. É de copiar e colar que ela ia passar pra gente. Ela me deu a dica, mas aí, como estava em cima... Você não fez, acabou né? que eu vou... Tenta no próximo. Se eu passar o próximo, tenta só pra ver. tentando o próximo. João, volta às aulas dela, volta e vê o que ela comentou nas outras aulas anteriores. Com certeza você consegue. Sim. Com certeza. Professora, eu vou lá. Gente, João também, eu vou lá. Gente, eu preciso ir. Valeu. Tá bom? Tchau, professora. Tchau, João. Postar material lá em aula, tá? Tchau. Tá bom, professora. Tchau. Obrigada, um abraço. Tchau.